Sou Monique Brandão, estou aqui com um dos nossos gestores, Alexandre Caldas, que acompanha bem de perto o mercado internacional, e hoje a gente vai ter um bate-papo para ele explicar melhor o que esses movimentos externos estão impactando na gente. Alexandre, a gente virou o ano com muito otimismo nos mercados, e aí particularmente no Brasil, e janeiro veio com surpresas. Primeiro a morte do general iraniano Soleimani, que trouxe um risco geopolítico maior. Logo depois, o coronavírus na China. O que esses imprevistos trouxeram de mudança na nossa análise? Acho que é importante dizer, um pouco até na sua linha, quando a gente virou o ano passado, alguns fatores levavam um otimismo muito maior para o início de 2020. Né? Então, primeiro, a trégua comercial entre Estados Unidos e China. Houve ainda, em relação ao Brexit, a eleição do Boris Johnson e, enfim, a aprovação do acordo de saída do Reino Unido, ou seja, você pelo menos parece ter eliminado o risco de não acordo. Agora você tem até o outro, você tem até um risco de um acordo ruim. Mas o fato é, você eliminou o risco do não acordo. E nessa linha, havia um otimismo de que, dados todos os movimentos dos bancos centrais, enfim, uma série de estímulos e tal, e fiscais mesmo em alguns países, a economia global ia fazer ali um mínimo aí de crescimento no último trimestre e começar a ver sendo melhor e provavelmente ia para uma velocidade um pouco maior aí perto da metade desse ano. E de fato, acho que é importante, quer dizer, primeiro os mercados anteciparam muito isso, né? Dezembro foi um mês de melhora de ativos assim, muito relevante. E segundo, quer dizer, os dados que a gente tem até hoje, de certa forma, corroboram toda essa visão. Então, ainda que a gente esteja muito longe no cenário espetacular e tal, quer dizer, essa manutenção de juros baixos, um conforto dos bancos centrais muito grandes com inflação, ou seja, uma barra muito alta, uma mudança de política monetária de fato, aliado a talvez uma melhora da confiança, você teve de fato, os números são melhores. Então a Ásia começou a melhorar, de fato, no último trimestre, no último bimestre principalmente, então os números começaram a melhorar. Os Estados Unidos, a velocidade de cruzeiro continua, assim, ainda que a indústria, como tem acontecido, a indústria é um pouco pior, mas os serviços andando bem, o consumo muito bem, enfim. E a Europa, um pouco mais complicada, continua sendo sei lá, a gente pode dizer que a região com o maior problema para de fato ter um crescimento maior, ainda que não esteja muito distante do esperado, tá? E aí você tem alguns riscos, assim, no mercado de ativos bem valorizados, enfim, preços altos, você toma alguns riscos que estavam completamente fora do radar. Acho até que foi surpreendente, assim, a parte do risco geopolítico dos Estados Unidos e Irã, foi até surpreendente quão rápido o mercado, enfim, esse risco foi dissipado, né? O risco percebido foi dissipado. No caso do coronavírus, é uma situação mais complicada porque, assim, as pessoas têm que fazer comparações com situações anteriores, né? Então, é natural que haja um aumento de casos, um aumento de mortes e tal nesse período e provavelmente por mais alguns meses. É difícil falar, mas sei lá, que sejam pelo menos 2 ou 3 meses. Ao mesmo tempo que você tem a corrida, enfim, por uma vacina e ao mesmo tempo que você tem a percepção de que aquele cenário de condições financeiras muito estimulativas e tal vai continuar por mais tempo. Então a gente tem uma série de dados, mas a verdade é que é muito difícil fazer uma análise objetiva. Assim, a taxa de morte vis-à-vis do número de casos ela é baixa, ela é relativamente baixa, bem mais baixa do que no caso da SARS, lá em 2003. Mas isso, de fato, tem algum impacto, é um choque em determinados mercados, então mercados commodities, especialmente o petróleo, enfim, outras também sofreram um bocado. É um choque e possivelmente, assim, no primeiro semestre, a gente pode pensar em alguma coisa como, também não é uma coisa muito exata, mas está lá 1,5 ou 2,5 pontos percentuais de PIB abaixo do que seria o default. O que isso muda? Bom, na verdade, isso introduz um elemento novo, porque no fundo, primeiro, tudo que eu falei se refere principalmente a expectativas e não é nada tão objetivo, né? Assim, você procura, agora o PEP fez um cenário de estresse para diminuição do crescimento da demanda por petróleo no mundo, ao mesmo tempo que algumas companhias estão dizendo que isso pode ser muito mais grave, enfim, então isso não é claro. E os preços vão corrigindo, né? Além de ganhar em volatilidade, porque você tem notícias, né, contrárias no decorrer do período. Então, o que isso muda? A verdade é que a gente acabou tendo uma postura muito mais defensiva. O que isso mudou, de fato?
A gente, na verdade, estava achando o mercado com assim, níveis de risco extremamente baixos, níveis de euforia muito altos. Eu agora estou misturando um pouquinho com o Brasil, apesar de boa parte do meu risco não ser concentrado aqui. Mas no Brasil você tinha toda essa euforia com uma aceleração do crescimento, enfim, a taxa de juros muito baixas e alguns setores de atividade parecendo de fato ter uma recuperação relevante. Essas coisas também não aconteceram, os números de final do ano foram um pouco abaixo do esperado, então, enfim, houve alguma mudança de previsão de crescimento para esse ano, tudo muito pequeno, mas enfim. O fato é que a gente, nesse período então, a gente acabou tendo um posicionamento muito defensivo. Esse é o resultado da história. O que mudou na nossa análise? Eu acho que a gente continua achando que isso tende a ser um choque, a gente não sabe quando é que vai parar, mas de alguma forma a gente ainda mantém um viés de que com todas essas políticas estimulativas, assim, seja por parte dos bancos centrais ou fiscais em determinados casos, essas coisas ainda acabem se sobrepondo às dificuldades do momento. Mas o fato é que a gente ficou muito defensivo, não teve nenhum posicionamento, uma posição direcional relevante nesse mês. E hoje a gente ainda mantém dessa forma. Agora vamos falar do risco previsto. Eleição americana, que é o tema do ano, que a gente acredita ser o tema do ano e que particularmente aqui na Saga a gente tem se preparado bastante para esse momento. Como é que a gente enxerga esse risco? Isso é engraçado, né? Porque, assim, como as pessoas estavam vendo os riscos econômicos muito contidos, né? Como eu falei, esses riscos que apareceram em janeiro eram riscos não esperados. Então todo mundo só fala de eleição americana como um grande risco, porque de fato, você no limite tem a possibilidade de eleger eventualmente um candidato democrata que seja muito intervencionista, muito à esquerda, coisa que, enfim, que um risco que existe. E do outro lado, tudo leva a crer que será o Trump mesmo, enfim, que a despeito de toda a oratória pró-negócio e tal, tem características assim, intervencionistas de uma série de coisas, protecionistas, então não é também um representante, eu diria, puro de uma corrente que seja absolutamente pró-negócio e tal. Mas o fato é que, enfim, isso é um risco que todo mundo enxerga. A gente acabou de ter o começo das primárias nos Estados Unidos, né, em Iowa, e até isso o resultado ficou confuso, enfim, basicamente aí um empate entre um candidato radical e um candidato moderado, embora o moderado, né, não seja visto hoje como um candidato com força até o final da campanha. Ao contrário do Sanders, que é visto como um candidato competitivo até o final. Enfim, ele tem sido o candidato que mais arrecada entre os principais candidatos democratas, enfim. O fato é que até essa bagunça, de alguma forma, mais os últimos números dos Estados Unidos, agora acabou o processo de impeachment do Trump, né, sendo absolvido no Senado, conforme esperado, e até as intervenções dele geopolíticas em janeiro, sobre o Irã, etc., acabaram assim, a verdade é que o Trump hoje parece, assim, segundo pelo menos algumas pesquisas, estar no melhor momento de popularidade dele. E, enfim, no fundo, o que eu estou dizendo é que a gente vai ter que acompanhar um pouco mais. Dizer que hoje o risco é muito grande, não, acho que não. Mas porque, no fundo, quer dizer, o Sanders é competitivo, mas a história ainda não acabou, você ainda é possível que o Biden tenha alguma recuperação. Tem um elemento diferente que é o Bloomberg, né, que possivelmente seria o sonho de geral, porque seria um cara que talvez derrotasse o Trump e estaria muito longe, né, de ter qualquer agenda contra negócios ou intervencionista, embora não seja provável, mas o fato é que muita coisa pode acontecer ainda e de fato, hoje, sendo o Trump o favorito, eu acho que eu diria que são duas coisas a gente prestar atenção. Assim, primeiro, pode ser que mesmo que um candidato democrata não vença, ele pode empurrar o Trump a fazer um déficit fiscal maior do que ele já está fazendo. Enfim, concessões, gastar mais. E o segundo ponto, eu acho que é depois. Eu acho que é no caso do Trump ser eleito, no caso dele ser presidente eleito, como é que ele vai se comportar no segundo mandato, mais livre, sem a necessidade de se reeleger. Então, de novo, falei um bocado, mas
Grosso modo é o seguinte, eu acho que, claro que isso é um risco que é bem acompanhado, como você falou, a gente está tentando se preparar muito bem para isso. Hoje, nesse momento, eu acho que isso tem pouca influência nos preços, é isso. E diante de todas essas considerações, como é que estamos nos posicionando hoje na saga? A gente chegou a falar um pouquinho disso no começo. A verdade é que a gente está num risco relativamente baixo. Em Brasil, a gente tem uma carteira, que aí é puro stock picking, né, contra o benchmark. Isso acabou indo bem em janeiro e a gente mantém na carteira. A gente tem uma operação com opções de venda de Ibovespa, que na verdade é uma operação que dá um ganho substancial se a gente tiver uma queda brusca e uma perda muito pequena se nada acontecer. Então, no fundo, não é que a gente queira apostar que as coisas necessariamente vão piorar, mas parece uma simetria muito boa. A gente, recentemente, no Brasil ainda, montou uma operação comprada em inflação implícita e prazo intermediário. O que é isso, no fundo? A gente acha que não tem prêmio nenhum se o Brasil... Quer dizer, tem várias variáveis, mas o fato é que não tem prêmio nenhum para desvio de rota. Então, isso a gente também montou recentemente. E lá fora, eu acho que vale dizer assim, a gente vê alguns pontos. Quer dizer, o primeiro é que talvez, assim, existia, não vou dizer um consenso, mas um call bem difundido de que o dólar estaria fazendo um pico no mundo. Estou falando de forma geral, mas evidentemente tem alguns casos especiais. Isso talvez seja no mínimo adiado. Quer dizer, em algum momento, pensando melhor, assim, em algum momento isso é normal, são ciclos, mas parece pouco provável que isso vai acontecer agora, dado o que a gente tem visto de números nos Estados Unidos e uma piora potencial, no mínimo um choque para empresas, enfim, commodities, empresas globais, etc. Então acho que esse é um ponto, a gente não está posicionado, a gente também não está vendido em dólar, não estava antes, e a gente está esperando um pouco para alguma definição, mas talvez essa eventual mudança esteja adiada, de fato, e talvez a gente veja o dólar surpreendentemente forte ou mais forte durante um tempo. Então, talvez alguns setores até domésticos que acabaram ficando descontados. No caso da eleição americana, por exemplo, a gente fala de saúde nos Estados Unidos, que teve um crescimento de lucros acentuado em 2019, ao contrário do S&P agregado, e que parece ser descontado, porque é um tema relevante, um tema sempre eleitoral, isso já aconteceu outras vezes, e talvez na diminuição percebida hoje de vitória de um candidato mais radical, etc., isso possa ser um tema que está andando, a gente tem uma posição. Fora isso, eventualmente, alguma coisa muito pontual. Recentemente a gente tomou uma posição pequena, até comprada um pouco em Chile, assim, dados econômicos bem melhores que os esperados, divulgados recentemente, mas claramente é uma coisa tática, é uma coisa muito mais na linha de trading do que uma avaliação do cenário de médio prazo, até porque há vários eventos esse ano, lá inclusive, é só uma coisa bem tática, o tipo de coisa que a gente está fazendo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Muito obrigada.